Shalom, shalom! Que a perfeita paz do Senhor Jesus possa invadir sua alma, seu trabalho, sua casa, sua vida. Estamos no 7º dia, vencendo como Ele venceu. A cada dia, essa jornada rumo ao lar tem nos ensinado a sermos vencedores. Ontem, nós estudamos como vencer as ameaças da consciência. Mostramos duas mulheres tremendas que não permitiram que as ameaças, a consciência pudessem destruí-las. Noemi podia dizer assim: vou voltar, todos vão perguntar, cadê meu marido, cadê meus filhos? Mas ela enfrentou. E ela sabia que existia uma lei na terra do pão. Ruth, a mesma coisa. Vai deixar sua família, tua terra, e ela vence. Quais são as ameaças, a consciência que você precisa vencer? Ela aprendeu a chamar a cultura do povo de Deus. Eu não queria que passasse, do tempo, e ali eu não terminei, porque é por sinal entre os olhos, entre as mãos. Deuteronômio 6, que é a Shema, é um mandamento para a família. E nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Sabia que os judeus, eles ensinam de uma maneira muito especial a Shema. E quando houve o Holocausto, eles foram nos abrigos, nas escolas, e eles cantavam a Shema. E as criancinhas que sabiam respondiam. E ali eles identificavam como sendo judeus. Porque os pais tinham ensinado o maior tesouro, a palavra de Deus. Vencendo como ele venceu. O Senhor nos deu a sua palavra, nos deu a sua vida. E ele nos diz algo muito importante. Desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, de 14 a 16. Filéias, executado em 306 d.C. em Alexandria. Ele era um jovem que pertencia à classe alta. Ele sabia que caso se tornasse cristão, colocaria em risco sua riqueza e sua própria vida. Mas alegremente assumiu esse risco. Ao ser preso, o prefeito romano tentou fazer com que o jovem negasse a sua fé. Queridos, nós vamos terminar essa jornada entendendo algo tremendo sobre a fé, sobre as 12 fontes, sobre os 70. Durante todo o interrogatório, com a sua família chorando atrás dele, Filéias testemunhou eloquentemente de sua fé. Suas últimas palavras antes de ser decapitado foram: o Salvador das almas é Jesus Cristo. Já pensei bastante em minha situação e estou determinado a sofrer por ele. Pessoas como Filéias nos desafiam a ser fiéis, a voltar à fé e ao compromisso dos primeiros discípulos. As seguintes palavras nos desafiam. Estamos vivendo num período mais solene da história deste mundo. O destino das inumeráveis multidões que povoam a terra em breve será decidido. Tanto nossa felicidade futura quanto a salvação de outras pessoas
dependem do caminho que estamos seguindo. Precisamos ser guiados pelo Espírito da verdade. Todo seguidor de Cristo deve perguntar fervorosamente: Senhor, o que queres que eu faça? Acontecimentos de vital importância estão ocorrendo ao nosso redor. Estamos no terreno encantado de Satanás, mas como sentinelas de Deus não podemos dormir, pois o adversário está perto, ele está de tocaia, pronto para nos atacar e nos tornar uma presa a qualquer momento em que relaxarmos ou cairmos no sono. O grande conflito, páginas 500. Como os discípulos estavam quando Jesus os convidou a orar ali no Getsemane, na hora mais sublime da história da humanidade, na hora que Cristo se entrega. Ele toma a decisão de se entregar. A cruz é a consumação, mas a entrega, a decisão é feita ali no Getsemane. E os discípulos estão dormindo. Todas as janelas que nós abrimos, nós vamos fechar. E nós temos uma conclusão. E eu quero agora, junto com vocês, nós vamos orar pelos nossos motivos de oração de hoje. Primeiro, por uma experiência profunda com Deus e pelo preparo pessoal com o auxílio do Espírito Santo. Pelas novas gerações de nossa igreja. Novamente vem as crianças. O Senhor está nos convidando a orar nessa semana por essas crianças. Incluindo crianças, adolescentes e jovens que ainda precisam ser alcançadas. E pelos nossos 5 amigos. Feche os seus olhos. Vamos adorar a Deus através da nossa oração. Paizinho querido, aqui estamos na Tua presença para louvar, bendizer, glorificar o Teu santo nome. Toma as nossas vidas, Pai. Derrame sobre nós Teu Espírito Santo. Pai, nos ajude a ter uma experiência profunda com o Senhor. Nos ajude a ter um preparo pessoal e descendo o Espírito Santo sobre as nossas vidas, recebendo o batismo, Pai, pelas novas gerações de nossa igreja, pelas crianças, Pai, eu te entrego as crianças da igreja de Oné, as crianças da escola, Pai, todas elas, os adolescentes, os jovens que ainda precisam ser alcançados. E, Pai, entregamos também os nossos 5 amigos ou familiares. Toma-os em Tuas mãos e nos ajude, Senhor, a vencer como o Senhor venceu, em nome de Jesus. Como vencer as provas? Como foi que Noemi e Ruth venceram as provas? Noemi, viúva, pobre, sem filho. Ruth, viúva, pobre, sem marido e sem filho. O que o Senhor fez com Ruth? Deu marido, deu filho, deu dinheiro. Olha, nós precisamos vencer, confiar no Senhor. E a Noemi deu filho, deu riquezas e deu a ela a alegria de trazer a descendência da sua família. Uau, que tremendo, hein? Vamos avançar aqui. Tem me sido mostrado que muitos dos que professam a verdade presente não sabem em realidade o que creem.
não compreende as provas da fé, grave bem isso, porque no sábado nós vamos entender isso aqui tremendamente. Nós não compreendemos como é a fé que agrada a Deus, é a fé em Jesus. E Ele está nos chamando a crer, Ele está nos convidando a crer nele, assim como Ele chamou os seus discípulos. Sabia que a maioria dos discípulos de Cristo não criam nele? Nós vamos entender sobre isso. Por que Jesus deixou Judas vir, não sendo ele convidado? Precisamos entender. Mais janelas estão sendo abertas, mas elas todas serão fechadas. Pessoas que agora pregam, que falam da verdade a outros, ao examinarem, quando chegar o tempo de angústia, a posição em que se encontra, verificarão que há muitas coisas para as quais não podem dar razão satisfatória. Até serem assim provadas, desconheciam sua grande ignorância. Maranata, página 43. Apenas os que forem dedicados, estudantes das Escrituras, receberão amor à verdade, estarão protegidos contra os poderosos enganos que dominarão o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, estes fiéis identificarão o enganador em seu disfarce. O tempo de prova virá para todos. Pela peneira da tentação, os verdadeiros crentes são revelados. O grande conflito, página 519. Nossa única segurança, sabe qual é? Em nosso tempo, há um grande afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos. Há uma necessidade de um retorno ao grande princípio protestante, a Bíblia. E apenas a Bíblia como regra de fé e prática. Satanás ainda está trabalhando com todos os meios à sua disposição para destruir a liberdade religiosa. O mesmo poder anticristão que os protestantes que expiram rejeita está hoje com renovado vigor, procurando restabelecer sua supremacia perdida. A mesma inseparável adesão à palavra de Deus que se manifestou na crise da reforma protestante é a única esperança de reforma hoje. Grande conflito, página 173. Nossa ação missionária. Ore pelos seus amigos. Apresente o trabalho da ASA, da ADRA, os desafios missionários da igreja ao redor do mundo. Verdade, fé e prática. A verdade e a glória de Deus são inseparáveis e nos é impossível, com a Bíblia a nosso alcance, honrar a Deus com suas opiniões errôneas. Muitos alegam as crenças das pessoas, não importam. Se tão somente a vida for correta. Mas a vida é moldada pela fé. Queridos, a fé. Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer esse monte para transpor e ele vai transpor. Você tem fé? Como é a sua fé com Deus? Se a luz e a verdade estão ao nosso alcance, não aproveitamos o privilégio de ouvir e vê-las. Virtualmente as rejeitamos. Estamos escolhendo as trevas ao invés da luz. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas ao fim dele o caminho é da morte. Provérbios 16, 25.
A ignorância não é desculpa para o erro ou para o pecado. Quando temos todas as oportunidades de conhecer a verdade e a vontade de Deus. O grande conflito. Página 497. Muitas porções da Escritura que os homens instruídos declararam ser mistério, ou que não consideraram como tendo importância, estão repletas de conforto, instrução para aquele que aprender na escola de Cristo. Um dos motivos, porque muitos teólogos, não têm compreensão mais clara da palavra de Deus, é porque fecham os olhos às verdades e não desejam praticar. Compreender a verdade bíblica não depende tanto do vigor do intelecto aplicado à pesquisa como singeleza de propósito, do fervoroso anelo pela justiça. E recebereis poder, página 112. Queria fazer com você junto hoje a aplicação pessoal. O diabo foi derrotado por Jesus no deserto. Por um inabalável, está escrito. O inimigo passou o resto da história se certificando de que não seria derrotado da mesma forma. Assim, sistematicamente, ele eliminou o está escrito da nossa vida e do nosso mundo. Vivemos hoje em um mundo com mais exemplares da Bíblia do que houve em qualquer outro momento da história. Pertencemos à geração mais despreparada em termos bíblicos. Comprometa-se hoje a estudar a Bíblia de maneira profunda a ponto de poder defender-se do mal, como assim diz o Senhor. Precisamos permitir que Deus nos ajude, porque nós precisamos permitir que Ele nos ajude a entendermos a palavra dEle. Por isso que o batismo do Espírito Santo é algo tão importante nas nossas vidas. Por isso nós precisamos entender a missão que o Senhor deu aos 70. O Senhor deu uma missão para que esses homens pudessem ir a toda tribo, língua e nação. Convido vocês a abrir o livro de Lucas capítulo 10. Assim como Jesus venceu Satanás, nós podemos vencer. Cristo nos deu autoridade. Queridos, eu quero ler aqui com vocês. Eu quero ler a partir do verso 5. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E ali, se houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Entrardes e vos receberem, comei o que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. O reino do Senhor é firmado em justiça. Precisamos ter a justiça de Cristo. Não podemos ter justiça própria. Precisamos servir.
Quando nós servimos, quando nós trabalhamos para Cristo, nós estamos sendo curados para curar. Verso 10: mas qualquer cidade em que entrares e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso que o reino de Deus é chegado a vós. O mundo precisa entender que o reino do Senhor é chegado. Digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. As cidades impenitentes. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se Tiro e em Sidom se fizeram maravilhas, que em vós foram feitas, já há muitos assentados em saco de cinza e se teriam arrependido. Queridos, eu tive o privilégio de andar pelas terras santas. Que triste é Corazim, uma cidade tão importante que virou morada de insetos. Ela é deserta. Cafarnaum, todas as cidades que aqui o Senhor profetizou, tudo aconteceu. Verso 14: portanto será mais tolerável para Tiro e Sidom no juízo do que para vós. Tiro e Sidom eram cidades gentílicas. Corazim eram cidades judaicas. Deus cobra muito mais de quem conhece do que quem não conhece. E tu, Cafarnaum, que foste levantada até o céu, até o inferno, serás abatida. Sabe o que é inferno? Inferno é Hades, lugar dos mortos. No grego, inferno é Hades, lugar dos mortos. E Cafarnaum, que triste. Ali tem fizeram-se uma grande igreja em cima da casa de Pedro, da sogra de Pedro. A sinagoga de Jairo, só escombros. A cidade, só escombros. Porque o que Deus fala se cumpre. Você precisa conhecer a palavra. O que Deus fala se cumpre. Verso 16: quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Então, se vocês escutam a minha voz hoje, que sou uma missionária do Senhor, vocês estão escutando a voz de Jesus. E os que rejeitam a voz, a mim me rejeitas. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que vos enviou. E voltam os 70, foram para a missão e voltam. E voltaram os 70. Queridos, nós precisamos entender que os 70, lembra das 12 fontes e 70 palmeiras? Quero mencionar isso hoje com vocês. Quero terminar aqui. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até demônios, até os demônios nos sujeitam. E disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. É claro que o Senhor Jesus está lembrando aqui nesse momento porque ele é onisciente. Quando na história da redenção ele via Satanás caindo do céu. E nesse momento ele vê
Porque quando Cristo diz tetelestai, está consumado, todo o poder no céu e na terra é dado a Cristo. E agora Ele nos dá essa autoridade, vencer como Ele venceu. E aqui diz assim, olha: eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e sobre nada vos fará dano algum. Que promessa linda! Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos no céu. É por isso que nós temos que nos alegrar, pela nossa salvação, que só há em Cristo Jesus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus em espírito e disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas dos sábios e dos inteligentes e revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Você imagina que existem pessoas tão cultas, com mestrados, doutorados, títulos e mais títulos, e não entendem nada da palavra de Deus. Mas um senhorzinho lá no campo, que nunca foi a uma faculdade e tem tanta sabedoria e inteligência, porque o Senhor dá a quem Ele quer, a quem busca, a quem tem a Bíblia como um tesouro. Busque esse tesouro. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Sabe que eu não sei cantar, mas eu amo louvar. Eu amo louvar, eu amo a Cristo. Ah, como eu amo a Cristo. Quando nós servimos ao Senhor, a alegria invade o nosso ser. Verso 22. Tudo por meu Pai que me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém! E voltando-se para os discípulos, disse-lhe em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o virão, e ouvir o que ouves e não ouvirão. Amanhã nós continuaremos. Senhor Jesus, obrigada por essa jornada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor colocou no meu coração falar sobre Lucas 10, por conta das 70 palmeiras. Mas Lucas 10 nos ensina a vencer. Vencer é ser como Cristo, é andar como Ele andou. Nos ajude, Jesus, em nome de Jesus, ser como Cristo. Em nome de Jesus, amém.